Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje a partir de agora. China aquece demanda e exportação de soja deve crescer 54% em março. O preço no Porto de Rio Grande atingiu recorde e foi a R$ 103 por saca. Na estrada, com oficinas e restaurantes fechados, caminhoneiro chora e relata a dificuldade para encontrar comida. Com demanda aquecida, o preço do ovo bate recorde no mercado brasileiro. E você vai ver que o governo estuda acabar com quarentena total e adotar uma nova estratégia. Alexandre Garcia, direto de Brasília, explica os detalhes. E tem ainda uma entrevista ao vivo com o secretário de Agricultura Familiar, que vai anunciar as medidas para socorrer o setor com dificuldades na logística. Bom, tudo isso e mais, Mercado e Companhia está no ar. O fechamento de restaurantes e oficinas pelas rodovias devido ao surto do novo coronavírus já impacta a vida dos caminhoneiros. Em um vídeo postado nas redes sociais, um caminhoneiro chora ao contar que não encontrou nenhum lugar para se alimentar. Eu tenho orgulho de derrubar uma lágrima por esse país, pela minha classe, pelo transporte que a gente carrega nas costas e ninguém tá vendo isso. Tá crítica a situação desse vírus que invadiu o país, como tantos outros países. Mas eu queria saber, nos outros países foi parado tudo, foi fechado as portas. Me digam uma coisa, vocês que estão em casa, nessa quarentena, vocês ainda têm alimento? Tem, né? É nós que estamos transportando, cara. Vocês não estão percebendo isso? Ninguém tá apoiando, cara. É um que outro que tá apoiando a nossa classe. Fora da classe, é claro. Que eu acabei de cair na real, que eu tenho que ir embora. Eu vou ter que encostar o caminhão, parar de transportar o alimento, que a minha família depende desse alimento para sobreviver, que a tua família depende desse alimento para sobreviver. Eu vou ter que parar, porque eu não consigo trabalhar sem comer, não consigo trabalhar sem me alimentar. Eu preciso de alimento para mim continuar trabalhando. Emocionante o relato do Eliseu, que é caminhoneiro e que está aqui reportando no Canal Rural a dificuldade que ele está sentindo para levar o alimento para a mesa do brasileiro. O alimento produzido no campo que precisa ser transportado. O Eliseu acabou de deixar uma carga de shampoos e itens de higiene ali na região de Campinas e agora vai tentar levar uma carga de alimentos lá para o Pará. O Eliseu fala ao vivo por telefone conosco. Boa tarde, Eliseu. Conta pra gente como é que tá a sua vida hoje, hein? Boa tarde. A dificuldade não mudou nada. A gente continua passando muita dificuldade. As portas, como eu falei, continuam fechadas para nós ainda. A gente está passando uma situação crítica e, desculpando a palavra, a gente está passando como se fosse praticamente mendigos na estrada. O alimento está sendo servido para nós à distância, a gente não pode se aproximar de um restaurante. Existem vários lugares que abriram, mas com uma simples janelinha, você chega, pega uma marmita e a pessoa diz para você se afastar dela, do local, por causa da pandemia, né? Como que o senhor vai fazer para carregar essa carga que está pegando hoje e que vai levar lá para o norte do país? São quantos quilômetros para rodar? Olha, eu acredito que dá na faixa de 1.500 quilômetros esse transporte. Eu não cheguei a puxar aqui no meu GPS ainda. Tá certo. E Eliseu, por que você resolveu gravar esse vídeo em que você se emociona? Que contexto você estava quando resolveu fazer esse desabafo, hein? Eu tinha saído do restaurante, me emocionei, comecei a chorar. E aí aconteceu que foi tipo uma coisa que eu precisei falar, me abrir. Como a gente viaja sozinho, eu e Deus, na verdade, dentro do caminhão,
Então, de uma forma, eu quis desabafar. Aí eu peguei e digo, não, vou fazer um vídeo aí, postar para desabafar. Muitos caminhoneiros já pararam de fazer o transporte em função das difíceis condições para continuar trafegando? Muitos. Inclusive hoje, pela manhã, amigos meus nos grupos falaram que estavam em casa e que não estariam trabalhando porque não tem condições. Eles disseram, a gente não merece isso. Tá sozinho na estrada, sendo que muitas pessoas estão rindo da nossa cara, dizendo, tem que ficar em casa, é o momento de ficar em casa, é para ficar em casa. Eliseu, então a galera está chateada com isso. Qual é o recado que você gostaria de dar para as pessoas que estão te ouvindo nesse momento? Tem muita gente em casa, mas aqui no setor agropecuário tem muita gente trabalhando, porque o agro não para que esse alimento ele frutifique e que seja transportado por você. Qual o recado você quer deixar, Eliseu? Muito simples. Voltem a trabalhar. Eu peço que todos voltem a trabalhar, todos, com exceção do grupo de risco. São as pessoas de mais idade e que possuem algum tipo de doença aí. Tá certo. Eu acredito que as empresas aí, as fábricas, elas estão com as portas fechadas e o transporte sem produto não vai continuar. Ok. De nada adianta eu estar transportando se daqui uns dias não vai ter mais nenhum alimento fabricado. Então, o meu esforço vai ser em vão se as empresas não voltarem a trabalhar. Tá certo. Eliseu, obrigada pelo seu esforço. Muito nos orgulha ver um brasileiro disposto a levar o alimento para a mesa de todos nós. Muitos em casa, seguindo recomendações, sim, do governo, da saúde, para a gente tentar conter a proliferação dessa doença. Mas a gente se enche de orgulho de ver o teu esforço e de tantos outros dessa categoria que estão levando alimento de norte a sul do Brasil. Siga em frente, bom trabalho para você e boa sorte. Acho que já encerramos o contato então com o Eliseu. Sem suporte nas estradas, o presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros, José da Fonseca, não descarta uma paralisação total dos caminhoneiros. Ele afirma que a situação está fora de controle e a falta de alimentos aos motoristas se repete em vários lugares do país. E nenhuma medida, segundo ele, estaria sendo tomada para amenizar esse cenário que é desafiador. A produção do Canal Rural entrou em contato com a Confederação Nacional do Transporte, a CNT, mas não obteve retorno até o fechamento dessa edição. Em nota, o Ministério da Infraestrutura informou que, em reunião na noite de ontem com a Confederação Nacional de Municípios e representantes de todas as regiões do país, ficou acertado que o Ministério vai oferecer uma nota técnica e uma sugestão de decreto para orientar os prefeitos a ressalvar as atividades essenciais aos trabalhos de profissionais do transporte, como oficinas, borracharias e restaurante que ficam na beira da estrada. Agora, em Mato Grosso, o governo declarou situação de calamidade pública por causa da pandemia do novo coronavírus. O estado também consolidou critérios de combate ao Covid-19 e reforçou que atividades econômicas consideradas essenciais devem ser mantidas. Luiz Patroni traz informações ao vivo de Cuiabá. Pode diminuir os impasses enfrentados pelo setor produtivo, como a restrição de transporte e o fechamento de indústrias, por exemplo, Patroni? Exatamente, Kelly. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Em linhas gerais, é exatamente isso que o governo quer, né? Justamente estabelecer medidas que possam ser descentralizadas, né? Ou seja, todo mundo falar a mesma língua. O governador disse há pouco em coletiva que os municípios que queiram adotar ações mais restritivas do que as impostas pelo governo terão que apresentar fundamentação técnico-científica que justifique essa providência em âmbito local, ou seja, um recado claro para que as prefeituras tentem aí sinalizar ou colocar em prática as mesmas medidas do governo. Bom, quais seriam aí as atividades consideradas essenciais? Há uma lista nesse decreto do governo, são dezenas de atividades. Entre elas, eu destaquei aqui oficinas mecânicas, restaurantes e congêneres localizados em rodovias estaduais, atendendo aí as necessidades dos motoristas, além de transporte e circulação de insumos agropecuários, atividades agropecuárias e também indústrias, né? São situações que a gente mostrou ao longo dessa semana que em alguns decretos municipais estavam proibindo, restringindo, por exemplo, o transporte de grãos e mesmo o funcionamento de indústrias. O governador do estado aqui, Kellen, tem dito o seguinte, são aspas muito fortes, né? Precisamos salvar vidas,
mas não podemos arruiná-las, ou seja, tem que haver os cuidados, tem que haver o isolamento ainda social, é claro, mas desde que as atividades não parem por completo. Bom, em linha com isso e também após reunião com o setor produtivo lá em Canarana, a Prefeitura Municipal acabou de decretar, revogar, um decreto revogando daquele decreto anterior que nós mencionamos aqui, que impedia o transporte de grãos do município para outras cidades, né? Havia um impasse lá em Canarana. Esse é o decreto da Prefeitura, o decreto 3056, dizendo então que está revogado então a normalidade por lá, as empresas já estão carregando grãos, enviando para outros municípios. Um registro da situação em Mato Grosso e aí as consequências em outras cidades. Kellen. Obrigada, Luiz Patroni. Daqui a pouco a gente volta a falar com você com mais destaques. E agora vamos à análise de Miguel Daúde, que vai, claro, comentar essa situação de desafio dos caminhoneiros que tentam transportar o alimento que o agro está produzindo, porque a gente já sabe, o agro não para. Miguel Daúde, boa tarde, seja bem-vindo. Como você avalia esse cenário e o desabafo do caminhoneiro que chorou ao relatar as dificuldades para se alimentar na estrada? Como vencer esse desafio, hein? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Pois é emocionante esse desabafo, porque mostra uma realidade que muitos não mostram. Apesar da necessidade de nos protegermos contra esse vírus, também nós temos que nos proteger contra a falta de alimentos, contra a falta de remédios. Você hoje tem uma dificuldade muito grande de distribuir vacinas, de distribuir remédios. Isso tudo se deve a quê? Ao exagero de uma quarentena. O presidente Bolsonaro, quando coloca de uma forma que muitas vezes cometeu alguns erros em classificar essa pandemia, mas a intenção dele é muito clara, muito objetiva, muito sensível ao país que ele preside. Nós não podemos, Kellen, de repente você confina centenas de pessoas dentro de um estádio de futebol e não deixa chegar alimento e começa a faltar, as necessidades que essas pessoas precisam. Isso é quarentena horizontal, para tudo. Aí as pessoas falam, não, mas tem outros países que estão fazendo. Sim, outros países estão fazendo, mas tem uma estratégia de fornecer o essencial para a população. Aqui não, parou tudo. Aí a gente ouve governadores dizer o seguinte, a fábrica está funcionando. Sim, a fábrica está funcionando, mas a matéria-prima está sendo levada, o produto está sendo tirado? Não. Eu ouvi uma declaração, ou li uma análise da FAO, a FAO está dizendo o seguinte, que se o mundo continuar, né, com essa obsessão e não compatibilizar, veja bem, não é irresponsabilidade, nós temos que compatibilizar o combate à pandemia e o fornecimento de gêneros essenciais para a população. E isso é a tal da quarentena vertical. Você para, né, tem setores essenciais que você não para. Agora, o que a gente não entende são críticas, são coisas... Você viu o caminhoneiro, quer dizer, ele está dizendo, eu estou aqui, estou sendo hostilizado, estou sendo taxado como uma pessoa esquisita porque eu estou transportando alimento. E outros setores que nós estamos vendo, o próprio Ministério da Agricultura está com dificuldade de distribuir medicamentos, de distribuir aparelhos, de distribuir uma série de coisas, e nós não conseguimos, meu Deus do céu, conciliar as duas coisas. Será que nós não temos essa capacidade de poder? O Brasil tem uma extensão continental. Tá certo. Esse caminhoneiro vai viajar para o Pará, vai andar 2.000, 1.500 quilômetros. Então, Kellen, a revolta é muito grande. Veja bem, o que nós não podemos é negligenciar. As pessoas falam assim, mas lá, se deixar, cada um tem que ter a consciência daquilo que está fazendo, cada um tem que se proteger. O governo não consegue proteger todo mundo. Agora, só porque eu posso ir na esquina ou posso ir no estádio de futebol, eu vou? Eu não vou. Então, Kellen, é isso que nós precisamos divulgar, é isso que nós precisamos colocar dentro da cabeça das pessoas, que nós não podemos parar o país, porque as consequências... Olha, Kellen, vamos imaginar que pare o transporte. Mas não vamos ter como exportar soja, não vamos ter como exportar carne, não vamos ter como...
Nada. Então, de que adianta isso? Nós temos que conciliar, proteger as pessoas e proteger a nossa economia. O Brasil é um país pobre. O Brasil não pode ficar desse jeito. Desculpa, Kelly, eu até me emociono, eu me enervo, eu me irrito quando eu vejo alguns comentários que são compactos numa posição e não conseguem estender, dada a miopia e a esclerose e a indignação, né, que as pessoas têm em relação a uma série de coisas. Então, portanto, Kelly, fica aí o meu comentário, estou totalmente de acordo com o Canelo. O presidente Jair Bolsonaro quer propor uma quarentena vertical à população brasileira, ou seja, ficaria em isolamento somente o idoso e também o grupo de risco. Ontem, em um programa especial transmitido pelas redes sociais do Canal Rural, o comentarista Alexandre Garcia avaliou a medida. Vejam só. O presidente da República quer uma quarentena vertical, então, como é feita no Japão. O Japão põe na quarentena aquelas pessoas que são grupo de risco. E os outros estão caminhando livre pelas ruas, tocando a economia japonesa. Aliás, a Bolsa de Tóquio hoje cresceu, se não me engano, 8%. Né? E já conversou com o ministro Mandetta e vai ser assim, verificando os lugares, né, onde é necessário ou não. Agora, eu queria, já que eu estou em Brasília, queria fazer uma sugestão aí para o presidente, para os governadores que estão batendo boca. Né? O presidente, hoje, ao vivo e a cores, batendo boca com o governador do principal estado, que também é o estado que tem mais casos de coronavírus e as mais mortes. Né? O governador é que começou, enfim. E depois houve um rompimento com um aliado importante, o governador Ronaldo Caiado, de Goiás. Né? Seria muito bom que todos pensassem que o Brasil está acima de todo mundo, de todos os governadores e do presidente. E que no momento de crise se unissem, isso sirva de união para combater dois inimigos. Um é o coronavírus, o outro é a possibilidade de uma recessão muito grave. Né? Combater esses dois, fazer uma trégua. Voltamos a discutir nossas divergências depois que tudo passar. Né? Seria muito conveniente para o agro, para o país inteiro, que houvesse essa motivação para se unirem, passando por cima de suas divergências. As exportações de soja neste mês de março estão estimadas em 13 milhões de toneladas. Se confirmado esse volume e a ser embarcado, vai superar em 54% o total do mesmo período do ano passado. A análise é da Carlos Cogo Inteligência de Mercado, que afirma não haver sinais de retração na demanda em virtude do novo coronavírus. A empresa afirma que a China está voltando a demandar mais e as importações do país cresceram 14,2% no primeiro bimestre de 2020, ante o mesmo período do ano passado. Você vai ver agora a análise do Carlos Cogo, que participou conosco também da edição do Rural News, transmitida pelas redes sociais do Canal Rural nesta quarta-feira. Acompanhe. Exemplo, soja no Porto, batendo um recorde histórico, cravando de fato a marca de R$100 a saca em Paranaguá. O mercado de ovos registrou um recorde real e nominal, bateu o maior valor da história também, com os consumidores atrás de produtos da cesta básica. Isso vem ocorrendo com outras mercadorias também. Basicamente, praticamente todos os preços dos principais produtos agrícolas estão registrando altas fortes durante esse mês de março. O fluxo de exportações dos principais commodities, grãos e carnes, dá para considerar que ele está praticamente normal. O soja a gente deve bater recorde de exportação esse mês, né, como já foi comentado. Muito provavelmente nós vamos chegar a 13 milhões de toneladas exportadas. Houve um atraso em função de chuvas, etc. É um volume 154% acima de fevereiro. Milho está com uma média diária de exportação que está indicando um aumento de 79% de exportação também no mês de março em relação a fevereiro. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.